Fala galera, aqui é o J Lima do canal Pobre Investidor. Bora para mais um vídeo. Galera, nesse vídeo aqui vamos falar do GGRC. GGRC é um fundo que eu já tive, né? Não tenho mais. Atualmente não tenho fundos, tá? Não tô vendi todos. Mais na frente eu vou explicar para você por que eu fiz a venda, tá? Então foi uma venda até estratégica também. Não foi nada sem pensar, tá? Uma venda bem estratégica mesmo. Que hoje eu faço isso, tá? Não caio mais nessa de comprar a qualquer custo. A pior besteira que é feita em fundo imobiliário é essa compra a qualquer custo. Isso não funciona, tá? E fundos imobiliários tem uma parte que é complicada, tá? Mais na frente eu vou mostrar para vocês aqui, ok? Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda muito, mas muito a fortalecer o canal, ok? Então, bora pro vídeo. Vamos dar uma passadinha aqui no fechamento do GGRC de mercado de hoje, né? Da segunda-feira, dia 6, né? Tô gravando esse vídeo aqui. Fechou a 9,69. O fundo tá caindo bem, tá? Tá uma quedinha até boa. Então, alguns dados do fundo aqui é excelente, tá? Você vai olhar relatório, tá? O relatório tá bom também, tá? Não tem nada demais. E é uma gestão muito boa essa do GGRC, tá? Uma gestão muito transparente, tá? Espero que eles continuem assim, porque a maioria dos fundos não é assim, infelizmente, né? Mas eles vão mostrando tudo. Só que, né, relatório é uma coisa, né? Eu não gosto muito do relatório, tá? Eu tô largando completamente esse negócio de relatório, porque relatório é um ser humano que faz, tá? Então eles colocam ali o que eles quiserem, tá? Se quiser deixar ele bem bonito, eles vão deixar e todo mundo fica encantado com aquilo, né? Ah, os imóveis estão comprando aquela coisa, aquela gestão maravilhosa, né? Então eu não sigo mais, tá? E eu fui buscar mais ajuda em gráfico, tá? Em análise gráfica, que isso é muito importante. Análise gráfica é uma coisa, galera, que as pessoas não acreditam nisso, tá? Elas não botam fé nisso. Se você for falar com qualquer um investidor do fundo imobiliário, eles não botam a mínima, não botam fé nesse negócio. Mas é uma coisa muito importante que você tem que aprender isso aí, ok? Então, falando aqui do GGRC, vamos dar uma passadinha aqui, galera. Eu vou, antes de começar o vídeo, vou dar uma passadinha aqui no IFIX, tá? E eu vou passar o IFIX aqui. Aí vocês vão começar a entender porque é que eu fiz a venda do GGRC. Então vou dar uma passadinha geral aqui para vocês entenderem. Esse fundo é um fundo que eu estou de olho já para fazer a recompra dele, tá? Mas para comprar eu vou mostrar para vocês aqui na frente como é que vai ser feito isso, tá? Vou mostrar aqui o gráfico do IFIX, tá? E depois nós vamos voltar mais na frente no nosso gráfico do GGRC para você ver alguns pontos que é bem interessante, ok? Vou dar uma passada também no relatório aqui, só para vocês terem uma noção mais ou menos do fundo. Não vou passar tudo, porque assim, esse fundo aqui é interessante que ele grava o relatório todo mês, tá? Então, não há necessidade de ficar, se você quiser eu vou passar aqui para você. É só abrir ele e já tem o vídeo lá para você assistir e ver todos os detalhes da gravação do vídeo, tá? Que eles deixam gravado aqui no relatório, ok? Dá uma passadinha no IFIX aqui primeiro. Então, galera, aqui é o IFIX, tá? Então, o gráfico do IFIX. Então, o IFIX, o que é, galera? Você tem que analisar o IFIX, tá? Você tem que aprender a fazer mais na frente, quando eu atingir a quantidade de seguidor aqui, eu vou começar a colocar uma página de membros também. E eu vou mostrando para vocês passo a passo, para vocês entenderem como é que funciona, para você entender como é que funciona gráfico, tá? Que a leitura gráfica ela é fantástica, é muito interessante, tá? Porque evita de você assumir um risco desnecessário, tá? Você vai fazer exatamente aquilo, o seu estudo, né? Você vai fazer aquele estudo e você vai seguir ele, tá? Então aqui, galera, foi onde começou. Eu tinha fundo imobiliário já faz tempo que eu comecei, acho que começo de 2023, final de 2022 e 2023 eu comecei a comprar fundos imobiliários. Já comecei a ter bastante cota, mas só que aí eu fui começando a entender como é que funciona eles, né? E os fundos imobiliários, galera, tem um problema que ele cai, tá? A cota cai. Cada vez que ele vai pagando dividendo, ele cai.
As ações também são assim, tá? Então você fica com aquela ilusão que tu pega nos dividendos, daqui a pouco você pegou 10 mil de dividendo, quando você vai ver a sua cota, ela está 5, negativa, tá? E por que acontece isso? É porque os fundos imobiliários não têm força, muita força de valorização. E o que acontece? Quando vai cair nos dividendos, ele vai caindo também. Mas na frente você vai ter sua carteira toda devastada, tá? Isso aí é uma realidade. Muita gente fala que não, mas hoje mesmo, com a quedinha básica mesmo dos fundos hoje, muita gente está com a carteira já no vermelho, entendeu? Isso aqui eu falo com certeza, muitos estão assim, tá? Então, comprar a qualquer custo eu não faço mais assim. Então, fundo imobiliário eu entro em pontos estratégicos, tá? E analisando todo um contexto dele primeiro. Então, vou fazer uma análise aqui e no final eu vou falar para vocês aonde eu compro, né? Onde eu vou fazer essa compra do GGRC. Fica no vídeo que eu vou mostrando para vocês aqui, ok? IFIX, tá? IFIX, esse gráfico aqui, galera, ele é salvo, tá? Eu salvo ele, faço a análise dele num determinado tempo e salvo. Ele vai ficar salvo aqui direto, esse gráfico. Toda vez que vocês verem um vídeo meu, eu sempre passo mostro o IFIX no começo do vídeo e vocês vão acompanhando, vocês vão ver como eu vou fazendo, ok? Por exemplo, o IFIX deu aquela queda, né? Os fundos imobiliários caíram muito, né? Caíram muito. Foi nesse período aqui, foi em 2025, tá? De 2004 para 2025. Então foi uma queda muito elevada, tá? Então os fundos desabaram, ficaram bem barato mesmo. E, ok, caiu. O pessoal começou a comprar, porque estava barato realmente, de graça. E o que acontece? Eles vão subindo, tá? Vão ganhando força, o pessoal vai comprando cada vez mais força. E ele chegou numa região, um ponto crítico aqui, ó. Ponto crítico não, um ponto de atenção, que é um ponto de rompimento, né? Então ele fez esse rompimento. A partir desse rompimento aqui, eu já fiz a análise. Para que eu fiz essa análise aqui? Para saber aonde ele vai parar, tá? Muita gente vai falar, mas você está tentando adivinhar? Não estou tentando adivinhar, não. É simplesmente projeção, tá? Você vai fazer essa projeção e você tem uma noção mais ou menos. Isso funciona em Bitcoin, qualquer coisa, tá? Em renda variável. E eu sei mais ou menos aonde ele ia me levar, ok? E ele me levou para onde? A minha projeção, ela ficou nesse ponto de 3.850, tá? A quase os 4.000, tá? Então, ela me jogou para essa região aqui. Então, o que acontece? Quando ele aproxima dessa região, o que é que eu já fico alerta? Vai ter uma correção, tá? Vai acontecer a correção. E isso aqui, galera, você assistir alguns vídeos passados, você vai ver a mesma coisa que eu estou falando aqui, tá? Talvez você assistir alguns vídeos que ele tava aqui nesse ponto aqui, ó. Tá? E hoje ele bateu aqui. E para onde ele foi? Foi aqui nos 3.000, deixa eu ver aqui, 3.937 pontos. Deixa eu ver aqui, confirmando, 3.000, o máximo é 3.944 pontos. Só para você ter uma ideia. Quer dizer, foi exatamente para a região que eu fiz a projeção. Depois dessa projeção, ele atingiu aí, o que é que eu vou fazer agora? Ele vai ter uma correção, tá? E ele vai ter uma correção porque ele está muito fora do preço médio dele, tá? Então, está muito distante. Então, se você for analisar, os fundos são muito caros. Então, não dá para comprar, sair comprando fundo de qualquer jeito. Então, agora eu vou buscar o gráfico do IFIX. Por que eu estou falando de IFIX? Que é o que mede todos os fundos. Então, se ele está caindo, provavelmente a maioria dos fundos está começando a desabar, tá? Então, o que eu vou fazer? Aguardar ele nesse ponto aqui, ó, que é um ponto aqui que ele vai vir buscar. Ele vai, presta sua atenção, ele vai buscar, ok? E a partir desse ponto, que é um ponto de correção que é bem importante, seria esse ponto aqui, ó, 3.450 pontos, 3.400 e 3.500, tá? Então seria esse ponto aqui, essa correção. Seria uma correção bem interessante, tá? E se ele começar a cair, a buscar esse ponto aqui, provavelmente ele busca esse ponto aqui. Então é uma correção bem forte, tá? Uma correção bem forte. Então aqui, quando chegou nesse ponto, eu já fiz as vendas. Por quê? Meus fundos já estavam com lucro, né? Estavam tudo com lucro. E eu não vou esperar dar o prejuízo para fazer a venda, né? Então, vendi
todos, tá? Vendi todos. Até o GGRC eu tinha 300 cotas dele. Eu fiz a venda a 10,24, só para você ter uma ideia ainda. Mas na frente eu mostro para você o ponto que eu fiz a venda, né? E por que é que eu já fiz a venda dele também? Porque ele não mostrava nenhuma perspectiva de avançar, ok? Então é exatamente por isso. Então o IFIX você vai fazendo projeção dele, vai fazendo para onde ele vai, ou para cima ou para baixo. Então agora eu estou fazendo para baixo. Os pontos que eu espero ele. Uma pessoa também vai falar, mas talvez se ele subir aqui, vai embora. Ele pode subir, não tem nenhum problema. Mas se ele subir, eu não vou comprar. Tá? Então se ele subir, é um aviso que ele está me oferecendo mais risco. E eu não estou disposto a correr esse risco. Por quê? Fundo imobiliário é renda variável, ok? Deu para entender aqui o IFIX, como é que funciona? Então é exatamente isso. Então eu sigo exatamente a minha análise. Eu faço essa análise gráfica e bora para frente. E se eu faço no Bovespa também, é a mesma coisa. Tá? Bitcoin é a mesma coisa. Vou mostrar o gráfico do Bitcoin aqui, eu mostro para vocês aqui e mostro se é interessante comprar um Bitcoin ou não. Né? Então, é exatamente isso aí que eu vou fazendo. Passando por GGRC, vamos buscar aqui um relatório, vamos dar uma olhada. Dá uma passadinha aqui também no Investidor 10 também. Fechou a 9,69, tem liquidez muito boa, tá? VP também, abaixo de VP. Não, vamos comprar que está barato. Não, galera, não é assim que funciona. Eu não uso mais isso, tá? Não uso VP, não uso mais nada desse negócio aqui. Então, um fundo que cresceu muito, tá, galera? Um fundo que cresceu muito, já está com 356 mil, mais de 356 mil cotistas, tá? Então, cresceu muito esse fundo, é um fundo muito interessante, já tem um patrimônio de mais de 2 bi. A cota patrimonial dele está bem elevada aqui, tá em torno de 11. Mas você faz uma análise, você compraria esse fundo, né, uma cota patrimonial de R$11, pagando esse dividendo. Vamos dar uma olhada no relatório só para você entender como é que funciona. Ele sempre vem pagando os 10 centavos, tá? Já faz tempo que ele vem pagando. Aqui perdendo para o IFIX, mas para o CDI, mas CDI, para bater CDI é difícil, tá? Muito difícil. E tem um detalhe também, né? Que muita gente fala, não, renda fixa é besteira, tal. Beleza, galera. Renda fixa, ela é o seu ponto de partida, tá? É muito importante a renda fixa. Sem ela, como é que você vai arrumar dinheiro? Você vai jogar tudo nos fundos, os fundos desabam. Tem muita gente aí que compraram muitos fundos, tem bastante fundos aí que está desabando forte, tá? Muita gente está com ele na carteira lá, dando risada, né? Daqui a pouco está R$1, tá? Então, fica atento com isso, né? Isso não é brincadeira, né? Muita gente não dá a mínima para isso, tá? Eu comecei a mudar totalmente a estratégia, buscar estudar mais, apesar que eu já tinha conhecimento de leitura gráfica, mas eu não usava, tá? Os caras nem eu acreditava nisso, mas quando você vai se aprofundando mais, você vai começar a acreditar, ok? Esse já está mais de 1% ao mês, você está um dividendo bom, né? Tá dando um dividendo interessante, mas tem algumas coisas aqui que tem que ser levado em conta, ok? Sempre vem pagando os 10 centavos, e é isso. O relatório, galera, é bem interessante, tá? O que eu mostrei no Investidor 10 já está aqui também, tá? Então, aqui é um ponto interessante que eu mostrei para vocês. Então aqui já, se vocês querem ver bem detalhado mesmo isso aqui, não querem ler, só clicar aqui em cima que você já começa a ler, né, o comentário do gestor. Todo mês eles colocam esse vídeo que é muito interessante, tá? Se todos fizessem isso seria uma maravilha, mas eles capricham mesmo no relatório. E aqui eles colocam muitos vídeos aqui de algumas pessoas que gravam, tá? Alguns vídeos falando do GGRC, e eles sempre vão colocando aqui, ok? Descendo mais aqui tem alguns pontos, comentário dele, taxa Selic e tal, que isso é bem interessante, tá? Você tem que ficar de olho no mercado também. Taxa Selic, muita gente tem a expectativa, não, taxa Selic vai cair. Galera, a inflação no Brasil é alta, tá? Mas o governo vai continuar também, alta também. Então, inflação alta, Selic lá em cima. Eles baixaram um pouquinho agora por causa da eleição, para não ficar tão feio, mas não tem jeito, né? Logo tem que subir isso aí, não tem refresco, né? Infelizmente, anos e anos, o governo não toma uma providência, né, para melhorar as contas públicas. Não quer nem saber, gastando. Então isso gera inflação, né, e vai continuar. Então, renda fixa não descarte, tá? Fique atento, procura mais aprimorar ela, né? Que ela é o ponto onde você vai começar a comprar uns fundos imobiliários
bem interessante. Tem algumas aquisições que ele fez também, CD Diadema, algumas aquisições também que é bem interessante, que foi pago com cotas, né? Isso também faz o fundo descer, tá? Talvez muita gente não saiba, mas isso faz o fundo descer também, tem essa questão. Tem um contrato, a pessoa faz lá, que você não pode vender as cotas, tal, de uma vez assim, mas a pessoa vai vendendo, né? Vai vendendo aos pouquinhos lá, jogando no mercado, e ela vai caindo. O TRXF11 também tem essa característica também, até o Gari também. E assim, mas isso é bom também, que você compra muito barato, recebendo um bom dividendo, tá? A DRL do fundo aqui é bem interessante, tá? Vou mostrar o tipo de resultado aqui. A DRL é bem interessante. Aqui o valor, galera, em maio, né, que gerou, né, um pouco menos de 25 milhões, né, que foi gerado. E ele distribuiu os 10 centavos, tá? Só que é assim, você tem que colocar na cabeça o seguinte: esse fundo ele não gera, tá? Esse fundo ele já gerar ali uns 9 centavos, tá? 8 a 9 centavos. Então ele não gera, deve gerar uns 9 centavos. Mas ele não gera os 10 centavos, tá? Isso aí ele vai fazendo negociação, vai sobrando caixa e ele vai distribuindo para o cotista, tá? Então, é mais um ponto que é bem interessante. No dia que ele reduzir ali 1 centavo, você vai ver o tombo que esse fundo vai dar, tá? Então, é por isso que hoje eu não faço a entrada dele nesse ponto. Eu vou mostrar o ponto que eu vou fazer, a entrada desse fundo, tá? Tem 2 pontos ali que é muito interessante, tá? Para fazer a entrada no fundo. Então, isso é um ponto de alerta, é onde vai ferrando sua carteira, tá? Para o fundo tá uma maravilha, mas para você é péssimo, tá? Para você montar a sua carteira, sai comprando ali de qualquer jeito, é horrível, tá? Esse tipo de coisa. Aqui tem algumas comparações do CDI e tal, CDI líquido e tal, que ele está pagando bem mesmo esse fundo. A dívida dele, muita gente fala da dívida, da alavancagem e tal. Não vejo tanto problema nessa alavancagem do GGRC, tá? Não vejo tanto problema não. É a mesma coisa do XPML também, né? Que o pessoal fala, alavancagem vai acabar com o fundo e tal. Nada, daqui a pouco começa a vender imóveis lá e tá com o dinheiro todo lá e paga. Aqui também, se quiser pagar isso aqui de uma vez, aqui paga também. Uma emissão, qualquer outra coisa, aí você consegue se livrar disso aqui também, tá? Então aqui o saldo devedor dele também, não vejo tanto problema. Agora o problema vai estar onde? No mercado. Ponto de risco desse fundo aqui é algumas concentrações que ele tem em Ambev, Americanas e Renault, tá? Então é muito alto, né, essa concentração que ele tem aqui e que gera receita imobiliária para o fundo. E isso aqui é ponto de atenção, porque a pessoa fala, não, o fundo de tijolo é seguro, tá melhor do que fundo de papel. Não tem nada a ver, galera, esquece isso. No dia que isso aqui der uma empresa dessa aqui não pagar um aluguel, der um calote no aluguel aqui, essa cota vai pro chão, ela desaba, tá? Porque o pessoal fica com medo, começa a vender tudo, tá? Não, mas a Ambev, não sei o que, mas a Renault e a Americanas, né? A Americanas está aí do bico do corvo ali, tá tentando sair de uma recuperação judicial, não sei nem se saiu, né? Mas ninguém sabe que no Brasil as empresas não são seguras, as empresas dão muito prejuízo, tá? É muito, muito problemático. Descendo mais um pouco aqui também tem a vacância física dele é baixíssima, tá? Baixíssima, muito boa, mas alguns fundos já está aparecendo, já tem problema, né? O XPLG já tem algum problema, um probleminha ali com a vacância também, que isso é complicado. Os galpões deles eles são excelentes, tá? São imóveis fantásticos, só que tem um problema, que é outro risco, que tem aqui, que são os galpões industriais, tá? Isso aqui, os imóveis industriais são um probleminha a mais, ok? Mas eles vêm reduzindo isso aos poucos, né? Então futuramente isso aqui, eles vão começar, os híbridos também são outro probleminha também, mas eles vão começar a reduzir isso aqui, tá? Aos pouquinhos eles vão começando a melhorar, ok? Bora para o gráfico do GGRC e eu vou mostrar alguns pontos que é bem interessante. Tudo aqui no gráfico semanal. Então, GGRC, galera, eu vou aproximar mais o gráfico aqui para vocês enxergarem melhor aqui. Então, eu estou no gráfico semanal, então só para você entender, cada barrinha dessa aqui, né? Cada barrinha dessa aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, cada barrinha dessa aqui é uma semana, tá? Estou no gráfico semanal, depois posso passar para mensal também, a mesma coisa do diário. E você
esse fundo aqui eu comprei ele num preço até bacana, tá? Só que aí vocês vão ver essas linhas que tem aqui. A gente tem uma linha vermelha aqui em cima, isso aqui é o topo, né, que ele já atingiu. Essa outra barrinha verdinha aqui, isso aqui foi salvo já faz tempo. Era o ponto que eu esperava de rompimento dele. Eu comprei ele aqui embaixo, esperava ponto de rompimento. Então lembrar até o ponto que eu comprei ele. Fiquei um bom tempo com ele aqui. Comprei quando ele estava bem aqui embaixo, sei lá, acho que era uns 9,70 mais ou menos. Acho que por aí. E esperando esse rompimento dele. Por quê? Fazendo um rompimento desse aqui, ele leva ele para o topo aqui em cima, certo? Às 10,70 por ali. Então era esse o ponto. Lembrando, se chegasse nesse ponto aqui, eu ia fazer a venda, tá? Ia vender sem pensar, tá? Ia vender, apenas vender. Pronto. Mas o que aconteceu? Ele deu uma falha, tá? Ele deu uma falha nesse ponto aqui. Na minha leitura, quando ele fez isso aqui, tá? Eu já considerei como uma falha, tá? Bateu ali, fez o rompimento, esperei a confirmação, não veio, já deu o quê? Uma falha. Ele voltou, tá? Tudo bem que ele estava distante da média móvel, mas ele voltou e tentou de novo e falhou, tá? Então deu essa segunda falha, tá? E eu vou juntando essa falha aqui com o quê? Com a minha projeção do IFIX, tá? Essa falha que ele deu aqui mais ou menos estava por aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nesse verdinho aqui ou nesse ponto aqui. Então ele já coincidiu com o quê? Com a minha projeção, tá? Então a minha projeção lá já mostra que o mercado vai forçar para baixo. E ele vai vir junto, tá? Não só ele, outros também vai descer, tá? Alguns fundos aí vão desabar, vai vir forte. Então já peguei e fiz a minha venda já nesse ponto, aos 10,24, tá? Por quê? Porque aqui eu já sei que ele não vai vir para cá. Tá? É uma certeza, isso aqui é certeza, não vem. Por quê? Porque o IFIX vem mostrando correção. Tá? Se está mostrando correção, por que é que o GRC vai subir? Né? Fundo imobiliário é diferente de ação. As ações, tem algumas ações que a bolsa está caindo e ela está subindo, porque ela está pegando uma tendência de alta e vai embora mesmo a bolsa em queda. Então não tem problema. Os fundos imobiliários não acontece isso. Tá? A pessoa já entra em pânico e já começa a fazer a venda. Agora, pontos de compra. Isso aqui que é bem interessante. É um ponto onde eu quero comprar esse fundo. E ele tem que chegar lá para eu fazer a compra. Senão, não faço. Tá vendo? Muita pessoa vai falar, mas se ele subir aqui, se ele vir aqui, beleza, não vou comprar. Né? Se ele vir para o topo dele aqui, pior ainda, eu não vou fazer a compra. Tá? Então, não tem como comprar esse fundo. Então, esse fundo aqui, galera, quando ele começou a cair, ele já começou a fazer rompimentos. Tá? Começou a fazer rompimentos. Que já foi essa estrutura que ele tinha montado aqui, ó, que ele tinha feito aqui. Quando ele fez essa estrutura aqui já era, tá? Então essa projeção levou para onde? Já levou para esse ponto aqui, ó, que foi os 9,60, tá? Foi os R$ 9,60. Não, eu estava aqui nesse ponto que fez esse rompimento nessa área aqui, eu já sabia que ele ia para os 9,60. Ali ele estava em torno de R$ 10, só para você ter uma ideia. Eu já sabia que ele ia buscar os 9,60. E ele, deixa eu ver aqui quando ele buscou aqui. Deu 9,61, tá vendo? Então ele já veio buscar essa região. Só que a correção dele continua, por quê? Porque o IFIX ainda continua pressionando para baixo, tá? Ele começou a correção muito distante de média, então ele vai vir buscar esses, vai descer mais ainda, a pressão ainda vendedora vai ser forte em cima dele. Então, ponto que é bem interessante que ele vai vir buscar, tá? Esse vai ser em torno ali de 9,40, tá? Ele vai vir buscar essa região, tá? Dos 9,40, mais ou menos 9,50, 9,44, 9,45, tá? Então essa região aqui dos 9,45 ele vem buscar, tá? E tem dia que ele sobe bastante, o pessoal fala, nossa, tá subindo, olha aí, tá vendo? O cara errou, tal. Não é assim, galera, mas na frente, talvez, começa a fazer alguns vídeos, vocês vão entender por que é que isso acontece, porque ele sobe, todo mundo fica contente, né? Igual aqui, essas subidas que deu aqui, todo mundo fica contente, tá, mas daqui a pouco ele desaba, né? A pessoa não entende como funciona isso. Mas na frente eu vou começar a criar grupos, alguma coisa assim, e eu vou começar a soltar vídeos exclusivos só para você entender como é que funciona. Porque é um assunto um pouco demorado, tem que passar uns pouquinhos, é bem lento o processo, tá?
Tem que começar a identificar os pontos onde ele começa a dar falha, tá? E para você já se precaver. Então, ou para vender ou para comprar também, ok? Então ele vai buscar essa região aqui, tá? Dos 9,45, fazendo confirmando esse rompimento aqui dos 9,60 aqui. Aí pronto, só tem esse ponto aqui, tá? E esse ponto aqui é crucial, tá? Um ponto aqui que é crucial. Rompeu isso aqui, já era. Ele vai buscar lá abaixo de 9 ali, uns 8,90, tá? Ou em torno de R$9. Que aqui já é o ponto que eu entraria nesse fundo, tá? Fora isso, não faço entrada nesse fundo. Então, em torno ali de R$9 eu entraria nesse fundo sem problema. Só para você ter ideia, eu vou mostrar o gráfico. E por que é que eu jogo aqui embaixo? Vocês vão entender por que é que eu jogo, tá? Vou colocar aqui no gráfico mensal, só para você ter uma ideia. O GGRC, galera, ele tem uma característica bem interessante. Isso não vai mudar, tá? Ele dá uns tombos muito fortes. Olha só. Olha só. Tá? Então são tombos muito fortes. E essa característica vai estar com ele sempre, tá? Sempre ele vai estar com ele. Então não adianta se iludir. Porque eu tenho certeza que muita gente tem GGRC na carteira e comprou ele aonde? Comprou ele aqui, ó. Deve ter pagado ali R$11 nesse fundo, R$10 nesse fundo. Eu tenho certeza que muita gente comprou esse fundo a R$10, tá? R$10, R$10,50. Certeza, tá? Absoluta. E o cara achando que está fazendo um bom negócio. Você não está fazendo um bom negócio, tá? Isso é uma coisa, isso é uma armadilha terrível. Então ele tem essa característica desses tombos, tá? Então isso aí, galera, é uma característica dele. Então eu sei que ele pode buscar isso aqui sem nenhum problema, tá? Então eu fico tranquilo, aguardando. Bateu aqui, eu faço uma compra do GGRC. Fora isso, não tem como, ok? Logo gravo vídeo de outro aí, se vocês quiserem pedir um fundo para eu fazer uma análise do fundo mais aprofundada, eu faço para vocês, solto sem nenhum problema. Mas só que isso que eu estou falando aqui, muita gente não gosta, tá? O que eu estou falando, vai para cá, muita gente dá a mínima. É mentira, tal, não vai, tal. E ele vai, ok? Então, é isso. Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.